noite. Vamos ver então hoje o tema da graça. Ficamos de ver hoje o tema da graça. Esse tema, a graça é, antes de mais nada, né, a ação, a intervenção de Deus na alma. Quando Cristo vem, uma das razões pelas quais o Verbo de Deus se encarna é dar-nos um modelo de humanidade, um modelo do que é ser verdadeiramente homem. Os padres da igreja falavam que assim como o velho Adão, no velho Adão, a natureza humana tinha caído, em Cristo a natureza humana tinha sido restaurada. Acontece que essa não é uma transformação automática, nem é uma transformação que esteja ao alcance das nossas forças. Uma das heresias contra as quais Santo Agostinho teve que pregar, enfim, teve que tomar providências, foi, na época dele, uma heresia difundida por um monge bretão chamado Pelágio, por isso chamada pelagianismo, e que dizia que a graça está ao alcance das nossas forças, e que nós podemos tornar-nos santos, né, unicamente com o nosso empenho, a nossa luta e a nossa inteligência. Essa heresia, pelo menos não teoricamente, mas na prática, está nas mentes de muitos cristãos hoje, né, especialmente naquilo que Bento XVI chamava a versão burguesa do pelagianismo, que é a pessoa que diz, bom, né, quer dizer, Deus não deve ser assim tão exigente como diz a Igreja Católica, não vai levar assim a ferro e fogo, os pequenos pecadinhos que a gente comete, os pequenos pecadinhos que a gente comete são traição à esposa, infidelidade conjugal, desonestidade no trabalho, etc. E tal, né? Mas enfim, são coisas normais que estão aí na sociedade, então Deus não vai levar isso em conta e a gente vai acabar podendo se salvar, né? Como se a salvação fosse uma quinquilharia, uma bijuteria que se compra na esquina por R$5 e beleza, né? Um pouco de boa vontade, um estuzinho mínimo assim, eventualmente um missal de domingos, se tanto, né, já garante a santificação. E não é bem assim. A gente olha para a vida de Cristo, não é que seja uma vida fácil, nem do ponto de vista humano, nem do ponto de vista divino. O fato de Cristo ter se encarnado, e o fato de Cristo ter se encarnado implica que ele estabeleceu o que é o padrão de uma vida. Que é uma vida de absoluta entrega pelos outros, aos outros, né? Por amor a Deus, né? Com a disposição de ir até a morte. Portanto, tem que se concretizar de maneira muito exigente, agora, aqui, neste momento, em cada segundo da nossa vida. Muito bem. Para viver isso, com esse grau de exigência, certamente não bastam as nossas forças, né? Certamente não é possível darmos conta disso. E, sobretudo, né, não temos a possibilidade de atingir a divinização, essa participação na vida íntima da Santíssima Trindade, que é a meta da vida interior da santidade. Santidade implica que a gente conheça, ao menos com a clareza e a profundidade com que Deus se conhece no Verbo, né? E que a gente ame a Deus, né, com o mesmo grau de total entrega mútua que caracteriza Pai e Filho no Espírito Santo. Ou seja, né, em última análise, a meta da vida interior, a santidade, é uma inserção na Santíssima Trindade, uma comunicação da vida íntima da Santíssima Trindade em nossas almas. Ou seja,
é uma elevação que está absoluta, total e inteiramente além das faculdades humanas. Não que o ser humano não seja capaz de fazer coisas boas. Uma coisa é uma bondade natural e outra coisa bastante diferente é a santidade. A Igreja sempre exigiu dos santos, aqui para canonizar uma pessoa, exigiu que a pessoa tivesse virtudes heróicas, isto é, num grau que está acima e além das suas capacidades próprias naquele momento. Uma criança, por exemplo, não se espera de uma criança as virtudes de um homem maduro. Então, quando uma criança tem uma constância e uma profundidade anormais para a idade, isso já é virtude heróica. Mas claramente é algo que ela recebeu que está além dela. Muito bom. Então, o plano de Deus para nós é que sejamos inseridos, participemos da vida íntima de Deus através de Cristo. E Ele nos dá para isso o modelo de Cristo encarnado, Jesus de Nazaré. Ele nos pede que vivamos a vida de Cristo para, em união com Ele, entrarmos na Trindade, por assim dizer. Mas Ele nos dá uma ajuda, quer dizer, como isso é impossível para nós, Ele mesmo entra em nós para fazer o serviço, digamos assim. O C.S. Lewis tem uma imagem que a vida da graça é como se o próprio Espírito Santo chegasse a um estábulo, que somos nós como ponto de partida, e dissesse, vamos fazer disso um castelo digno da habitação, da morada de Deus. Isso somos nós como final do projeto. Acontece que para isso é necessário, ele entra então como mestre de obras e diz, bom, primeiro vamos fazer limpeza geral aqui das instalações, tirar todo o esterco acumulado, palha, sujeira, poeira, etc. Depois aqui tem que derrubar essa parede, tem que tirar essas subdivisórias, tem que instalar outros, tem que colocar um segundo andar, tem que trocar essa parede por alvenaria e assim por diante. Então ele é o mestre de obras que faz essa transformação da nossa alma para que ela esteja em condições de morar dentro de Deus, de morar em Deus e de que Deus more nela. Isso implica que tem que transformar toda a nossa natureza. A graça eleva a natureza humana, não a viola, pelo contrário, quer dizer, aquele processo que se diz, puxa, era tudo o que eu queria, só que num grau que eu jamais esperaria. Ou seja, é algo que, assim, comuna todas as aspirações humanas, preenche todas as aspirações humanas. Não há ninguém mais feliz neste mundo do que o santo. O santo é uma pessoa que transborda. Se a gente teve ocasião de ver assim fisicamente, porque há filmes, por exemplo, de São José Maria Escrivá, de Madre Teresa de Calcutá, pela primeira vez a gente consegue ter impressão direta de pessoas santas, sem precisar ter convivido com elas. E todos nós, quer dizer, cedo ou tarde, acabamos cruzando no caminho com pessoas que, se não forem, serão canonizadas, mas enfim, são nitidamente santas. E são pessoas que funcionam por um critério e valores que não são os valores, digamos, que nos pareceriam razoáveis ou naturais. Então, que transformação houve nelas? Eu diria que uma primeira transformação operada pela graça é elevar a razão humana, que procura conhecer a verdade, mas que procura conhecer a verdade pelas suas próprias forças. Então, é transformar essa razão ao nível da fé, ou seja, através da fé, a razão se torna capaz de conhecer a Deus, o mundo e a nós mesmos, tal como Deus os conhece. E isso é a virtude da fé, propriamente dita. Virtude sobrenatural que é o lugar da fé. Primeira transformação operada em nós pelo Espírito Santo.
A segunda virtude é a da esperança. A gente, humanamente, tem o desejo de ser feliz. E esse desejo está subjacente a tudo que fazemos, tudo que empreendemos e tal. Mas muitas vezes nós temos uma ideia muito michuruca do que significa felicidade. Né? O nosso desejo é do tamanho do mundo, mas nós nos contentamos com uma Coca-Cola, né? Para não dizer outra coisa. Né? E isso, em geral, é acompanhado de uma sensação de profundo fracasso existencial. A resignação de que a ação do Espírito Santo eleva esse desejo em esperança. Quer dizer, o que me espera é essa felicidade total que eu esperava desse mundo e que, ao longo da vida, eu vendo que não dá para realizar aqui, neste mundo, porque tudo que tem aqui é pobre demais. Mas sim, existe, ela é do tamanho certo. Né? E ela, portanto, quer dizer, a esperança me promete a posse do próprio Deus. Uma comunhão, uma comunicação, uma fusão tão íntima com a própria divindade, tão íntima, que a maior fusão de duas pessoas neste mundo, que é o casamento, dois velhinhos tão compenetrados e tão perfeitamente ajustados um ao outro, que nem precisam mais falar muito, porque já se entendem pela própria, né, um se deu, se entregou totalmente ao outro. Então, isso pode se dar conosco. Isso é o que a esperança já põe ao nosso alcance hoje. Né? A posse do próprio Deus. E a caridade, que nos torna capazes de amar como Deus ama, até o fim, até a morte, até a última gota, dando-nos integralmente e, ao mesmo tempo, recebendo integralmente. Como decorrência dessas três virtudes teologais, todas as outras forças internas da natureza humana, todas as outras virtudes, são também elevadas. Né? A prudência, que em caso normal só contaria, bom, né, eu tenho 50 reais no bolso, eu preciso passar os próximos 3 dias com isso, onde é que eu vou almoçar? Vou almoçar no barzinho aqui, que só tem 5 reais, só custa 5 reais o almoço e tal. Fica calculando com meios humanos a prudência. Né? A prudência sobrenatural diz, olha, eu não tenho 1 centavo, mas Deus quer que eu faça isso, então vamos lá. Né? Não sei de onde vão sair os meios, não sei que dores de cabeça isso vai me trazer, mas é a vontade de Deus, portanto sairá. Isso é prudência sobrenatural. Temperança sobrenatural, a temperança nossa é dizer, tabela de calorias, se eu comer isso aqui vou ficar gordo, melhor eu me conter, etc. E tal, né? A prudência sobrenatural, a temperança sobrenatural diz, olha, Cristo morreu por minha cruz e eu quero morrer com ele. Portanto, eu vou fazer este sacrifício, né, que me permite oferecer um sofrimento em união com Cristo por toda a humanidade. Para acabar, por exemplo, com as violências no Oriente Médio, tema que será atual pelos próximos 500 anos, provavelmente, e coisas do tipo. Né? A fortaleza humana diz, considerando as minhas forças, eu acho que eu consigo vencer esse obstáculo. A fortaleza sobrenatural diz, como eu conto com Deus, São Miguel Arcanjo, o nome significa quem como Deus, ou como de São Paulo, se Deus conosco, né? Quer dizer, como eu conto com Deus, nada pode me vencer, nem os principados, nem as potestades, nem os demônios, nem o inferno inteiro, nada é capaz de me vencer. A justiça humana diz, bom, né, esse cara me prestou um serviço, eu preciso dar tanto de retorno, um retorno proporcional ao custo que ele teve. A justiça sobrenatural diz, eu preciso amar essa pessoa até o máximo, até o fim. A justiça é elevada pela caridade. Eu me devo a ela.
E assim por diante. Quer dizer, muda todo o enfoque, o modo de encarar absolutamente todas as circunstâncias. Né? Por nós mesmos também, né, temos a experiência de que, quando nós nos entusiasmamos por um ideal, sim, de fato, eu preciso levar a vida cristã a sério, sim, de fato, eu quero ser santo, sim, de fato, né? Se for por nós mesmos, o gás vai acabar, a gasolina vai acabar na terceira esquina, mais ou menos. Né? Não conseguimos levar o esforço para frente, não temos forças, desanimamos, fraquejamos, etc. E o Espírito Santo em nós é o que uma e outra vez nos renova, nos reanima. Né? Há um salmo que diz que Deus tira o sopro das criaturas e elas morrem. Volta a soprar sobre elas, o Espírito Santo, né? E elas revivem. O Espírito Santo revive-nos interiormente, isso faz parte da ação da graça, revive-nos uma e outra e outra e outra vez até o auge. E por sua vez, né, também empresta forças quando essas estão desfalecendo, mantém-nos no bom caminho quando a gente tende a desviar-se dele ou a fraquejar. Muito bem. Isso impõe uma dupla atitude diante de nós, para nós. Né? Quer dizer, primeiro, a responsabilidade de corresponder ao Espírito Santo. Ou seja, quando enxergamos que Deus nos pede alguma coisa por meio de descobertas interiores na fé, né? Por meio de apelos que percebemos de outras pessoas na nossa frente, por meio de impulsos generosos no nosso coração, né? Por meio das decisões de melhora que tomamos, aquilo que se chama classicamente iluminações na inteligência, afetos no coração e propósitos na vontade. Quando a gente tem esses impulsos, saber que se claramente são para bem, vem do Espírito Santo e que temos obrigação de corresponder a eles, fazer tudo o que podemos para realizá-los realmente. Né? Então, essa atitude dele. Né? Cara, vamos lá, eu preciso estar à altura desse trabalho que Deus está realizando em mim. E, por outro lado, uma atitude de tranquilidade e absoluto abandono, porque, quer dizer, 90% do trabalho de santificação mesmo é feito em nós pelo Espírito Santo. 90% é modo de dizer, toda a santificação é feita. Porque com o correr do tempo nós vamos comprovando de uma e outra vez que aquilo que nós somos capazes de fazer é muito menos do que aquilo que precisaria ser feito. Né? É muito inferior. O nosso desempenho deixa a desejar, inevitavelmente. Mas isso não pode ser uma causa para desanimarmos no nosso desejo de santificação. O desejo de amarmos como Deus ama. Chegar a esse ponto. Por quê? Porque não depende dos nossos esforços. Depende do trabalho que o Espírito Santo vai fazer. O que ele precisa para fazer esse trabalho? Da nossa boa vontade. De que nós queiramos. Então, todo o nosso empenho, fazer oração, um pouco de oração todos os dias, confessarmos com frequência, receber a Eucaristia sempre que possível, fazer propósitos de melhora pessoal, empenharmos em cumprir esses propósitos. Tudo isso, né, uma demonstração, é fundamentalmente uma demonstração de boa vontade. Todas as virtudes que a gente ganha, tudo isso é dizer a Deus sim. De tal forma que no fim da vida, a grande alegria que teremos foi a de dizer, né, puxa, tudo que eu consegui fazer, combati o bom combate, procurei dizer sim sempre e eu percebi que o Espírito Santo me pedia algo. Mas, no fim das contas, eu não fiz nada. Foi um enorme presente que eu recebi.
né? E essa é, com certeza, uma das causas da alegria do santo, que tem essa dupla atitude, né? Serenidade, tranquilidade, que nada, absolutamente nada neste mundo consegue abalar, e ao mesmo tempo um empenho absoluto, total, em fazer tudo aquilo que eles enxergam que é a vontade de Deus. Então, isso. Na próxima, a gente entra no papel da igreja como intermediária da graça para cada um de nós, para cada pessoa.